Olá pessoal, eu sou Tatiana e nesse vídeo eu vou esclarecer uma dúvida que muitas pessoas têm sobre a fundação da casa. Provavelmente você já deve ter escutado essa frase. É apenas uma casa, você pode colocar sapatas sem erro. Será? Continue assistindo que você vai descobrir toda a verdade sobre a construção de sapatas na fundação da sua casa. Então já clica em gostei, se inscreva se for novo por aqui, siga o Instagram @ela-na-obra e continue assistindo. Então vamos primeiro dar uma recapitulada no que é fundação. A fundação ela serve para apoiar a construção no terreno. Então ela vai receber todas as cargas daquela construção, carga de peso, de vento, e vai descarregar sobre o terreno, que no caso é o solo. Sem uma boa fundação, a sua construção poderá inclinar, trincar, aparecer rachaduras nas paredes e até desabar. A escolha da fundação adequada está diretamente ligada a 3 componentes, que é a carga, qual carga se trata, o nível do lençol freático e a composição e resistência do solo. Então, por isso, é muito importante, além do projeto estrutural, uma investigação geotécnica daquele subsolo. Essa sondagem é uma espécie de radiografia do terreno. Ela permite você saber quais as camadas que estão compondo aquele solo, qual a resistência dele e se há aí presença de água, do lençol freático. Então essas informações são assim imprescindíveis para a pessoa que vai projetar fazer a fundação mais específica possível. Muitas pessoas às vezes deixam de fazer essa sondagem para economizar um pouco, mas acaba ficando mais caro, porque se você não faz uma sondagem, o engenheiro vai ter que fazer a fundação considerando a pior hipótese do seu solo, entende? Então, esse barato vai sair bem mais caro na hora de construir a fundação mesmo, porque ela vai estar assim superdimensionada, Então você vai gastar bem mais aí no material. Tatiana, entendi a importância da sondagem para determinar qual é a melhor fundação para minha casa, porém eu realmente não quero fazer a sondagem. Então, o mínimo que você tem que fazer é ir na sua vizinhança e ver qual foi o tipo de fundação adotada por eles, tá? Talvez até algum vizinho seu tenha feito essa sondagem aí, compensa você pegar, trocar uma experiência aí, Para você ter pelo menos uma base, pelo menos uma noção de como é o solo e de qual fundação que dá para utilizar. Então, ver com a vizinhança quais as fundações que foram escolhidas e também ver o histórico dessas construções, Se com a fundação escolhida a construção continua intacta ou apresenta algumas patologias. Então, feito aí esse estudo do solo, você tem 2 opções: as fundações rasas ou superficiais e as fundações profundas. As fundações rasas são mais comuns para casas ou construções menores e as fundações profundas são mais comuns para construções maiores, mas isso não é regra mesmo, porque tudo vai depender também do solo, vai depender de que tipo de solo se trata. Mesmo se for uma casa pequena, mas se aquele solo for um solo que não tem resistência, você vai ter que colocar uma fundação profunda. As fundações rasas se caracterizam por pequenas movimentações de terra mesmo, não precisa de grandes escavações. E a carga da construção nesse tipo de fundação é transmitida ao terreno pela base da fundação, diferentemente das fundações profundas, que às vezes é transmitida a carga pela lateral ou pela combinação da base mais a lateral. E essas cargas são distribuídas em camadas mais profundas da terra e há uma grande movimentação de terra com grandes maquinários. Geralmente é usada para solos menos resistentes ou construções maiores que demandam uma carga maior para o terreno. Obviamente, o custo da fundação rasa é bem menor que o da fundação profunda. Então, a propósito, quais são essas fundações rasas e quais são essas fundações profundas? As rasas são as sapatas, os blocos, as vigas de fundação ou viga baldrame e os radiers. As fundações profundas têm de vários tipos, tem metálicas, tem de concreto armado, são estacas, tubulões, caixões, tem vários modelos e várias formas também
de escavar essa fundação. Mas para o vídeo não ficar longo, eu não vou falar aqui das fundações profundas, até porque o foco aqui é mais casa, construção pequena e as sapatas. Mas eu vou falar primeiro quando é usado cada uma dessas fundações rasas. Quando é usado o bloco, a sapata, o radier. Vamos lá, a sapata. A sapata é um elemento de fundação feito de concreto armado. E o formato dela geralmente é quadrada, retangular, trapezoidal. E elas são dimensionadas para que as tensões de tração que atuam sobre a fundação sejam resistidas pela armadura e não pelo concreto. Então elas se caracterizam por trabalharem a flexão, que é resistida pela armadura. A capacidade de carga da sapata é de baixa a média, então ela só pode ser usada nos casos em que a sondagem detecte a presença de argila rija ou outros semelhantes. Já os blocos são elementos de fundação feitos todos em concreto e a sua base em planta geralmente assume a forma quadrada ou retangular e em elevação assume a forma de um bloco escalonado ou um tronco de cone. E elas são caracterizadas por trabalharem a compressão, porque é utilizado apenas concreto. Então também as tensões de tração são resistidas pelo esse concreto, por isso há um volume maior de concreto. Os blocos de fundação são recomendados apenas para pequenas obras e com uma grande capacidade de resistência do solo. O radier trata-se de uma laje, uma placa de concreto armado no solo. É como se fosse uma única sapata enorme. O radier apresenta as vantagens de baixo custo e rapidez na execução, então por isso é muito adotado para obras de pequeno porte também. Ele é recomendado quando a área das sapatas ultrapassarem 70% da área da construção, ou quando deseja-se reduzir ao máximo os recalques diferenciais. Só um parênteses, gente, que esse recalque diferencial é o rebaixamento da estrutura devido ao assentamento do solo, tá? Então o radier vai ajudar nesses casos. E é usado também quando as camadas superficiais do solo têm uma resistência média ou baixa. E tem também a nossa famosa viga baldrame, que é muito utilizada nessas casinhas menores. Ela é uma viga no solo, Então vai suportar as cargas de parede e vai transferir essas cargas às brocas, estacas e ao solo. Mas vamos voltar às nossas sapatas, que é o foco do vídeo. Tem vários tipos de sapata. Tem a sapata isolada, que é essa daqui, que ela vai suportar apenas um pilar, tá? Então vai ser uma carga transferida verticalmente. Tem as sapatas corridas, que é essa daqui, que ela vai suportar cargas contínuas e lineares, muros, paredes ou outros elementos assim alongados. Temos também a sapata associada, que é essa daqui. Ela é usada quando duas sapatas isoladas estão muito próximas, então fica mais vantajoso o uso de apenas uma sapata associada a dois ou mais pilares. Temos também a sapata alavancada, ou com viga de equilíbrio, que é essa daqui e que é utilizada quando a base da sapata não coincide com o centro de gravidade do pilar. Por estar próximo a alguma divisa, muito comum isso acontecer em muro de divisa ou com algum outro obstáculo. Então é criado uma viga para suportar esse momento fletor gerado de um pilar para essa outra sapata. A vantagem das sapatas é o seu baixo custo, a rápida execução, não precisa de ferramentas muito exorbitantes. E se for bem dimensionada, se você tiver feito aí um estudo geotécnico do solo, você não vai precisar de grande escavação e nem de alto consumo de concreto. Mas atenção, gente, porque as sapatas são indicadas apenas para quando o terreno tem solo estável e quando as camadas superficiais são camadas resistentes, tá? Se a camada superficial do seu terreno, as primeiras camadas, não for um solo resistente, um solo forte, não invente colocar sapata. Elas são realmente muito boas para suportar grandes cargas se comparado a outras fundações rasas, como viga baldrame, bloco, essas outras que eu citei, radier, até radier também. Mas você tem que se atentar muito a essa questão da resistência do solo, porque isso está fazendo muita gente colocar sapata e ter prejuízo depois, sabe? Assim, pela essa característica da sapata ser uma fundação resistente a cargas maiores, para uma fundação rasa,
Tá fazendo muita gente que tem solos que não poderiam receber sapatas como fundação estarem executando mesmo assim. Então, fique atenta, pega essa dica, utilize aí na sua construção e conta para mim aqui nos comentários como tá indo aí o desenvolver da sua obra, tá? Então, espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida também, comente aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!